saudade de vocês, eu confesso. Realmente, cada vez é mais difícil fazer as coisas fora. E assim, a gente às vezes é muito demandado para congresso, para eventos. E eu tenho cancelado tudo isso, né? Eu não tenho feito agenda em lugar nenhum para estar aqui, porque Deus tem um propósito com a Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e toda a região. Nós cremos nisso. Nós cremos no que Deus começou aqui e Deus está fazendo. E às vezes aquilo que os nossos olhos olham ou veem não é o que realmente representa, porque o que Deus vê é muito maior do que a limitação dos nossos olhos. E eu confesso a vocês que por todos os lugares que eu vou, com as pessoas que eu converso, de vários lugares do Brasil e fora do Brasil, assim, o nome Americana tem chegado. Amém. E tem chegado de uma forma muito especial, porque tem despertado pessoas para interceder por cada um de vocês. Amém. Sabe, orar, e muitas pessoas dizem, olha, não vejo a hora de poder estar aí junto e participar e ver. E assim, só Deus para, né, fazer as coisas acontecerem de uma forma que a gente não controla, porque é de Deus. E eu louvo a Deus por causa disso. Nós estamos falando sobre, né, a sua vida debaixo da graça. E quando a gente fala sobre a sua vida debaixo da graça de Deus, a primeira coisa que me vem quando eu penso sobre isto é: qual que é a diferença? Que diferença faz você estar com a sua vida debaixo da graça? Que diferença faz? Que diferença faz você saber que Deus está olhando para você? Faz alguma diferença? Faz alguma diferença você saber que Deus olha para ti, que Deus se preocupa contigo, que Deus tem um plano para a sua vida? Faz alguma diferença? Porque quando a gente começa a pensar sobre a graça, e a graça acaba se tornando um termo muito óbvio, muito comum, muito geral, em que é um favor imerecido que alguém intencionalmente decidiu dar atenção. Deus decidiu dar atenção a nós. E Ele decidiu dar atenção a nós, independente do que somos, independente de nossa origem, independente do nosso sobrenome, independente do que sabemos ou não sabemos, como somos. E Deus decidiu, Deus falando, eu decidi amar vocês. E Deus faz isso. E isso é algo muito forte, porque nós sabemos que a pior coisa que tem é você amar alguém e não ser correspondido. É horrível isso. Na época de colégio, de faculdade, a pior coisa que tinha era você estar apaixonado por alguém e aquele ser do outro lado nem saber que você existe. E você pensando mil e uma formas da pessoa te notar, te perceber e aquela coisa. E às vezes a gente esquece que Deus muitas vezes é tratado dessa forma. Porque Deus nos ama. E a Bíblia diz isso. Como lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele nos ama e está escrito, está documentado, mas muitas vezes a recíproca não é verdadeira. Muitas vezes a gente está tão cheio de coisas na cabeça, tão ocupado com tantos afazeres, que a gente não pensa nessa questão de nós fazermos algo para Deus, nós buscarmos a Deus. Ou se pensamos, às vezes, é algo mecânico, é algo ritualístico, religioso, em que, eu já cumpri meu papel com Deus, eu não preciso mais nada, não preciso fazer mais nada. E talvez isso seja uma das piores coisas, é pior do que ser notado, para dizer a verdade. Pior do que ser notado é você ser notado de uma forma desprezível. Sabe, é você ser notado de uma forma em que você diz assim: você está apaixonado por mim? Você me ama? Aperta a tua mão, pronto, já cumpri meu papel com você, você já está feliz porque você pegou na minha mão. Sabe, coisa assim, que às vezes a gente olha assim e diz: meu Deus, como a gente às vezes se torna insensível. Como às vezes a gente não entende o plano de Deus, não entende o mover de Deus, não entende o que é o impacto dessa frase: minha vida debaixo da graça de Deus, minha vida debaixo do amor de Deus, minha vida sob o olhar, a atenção de Deus, que é algo em que Deus faz sem exigir de nós. Mas a pior forma de ingratidão é aquela em que você tem que cobrar, que você tem que cobrar atenção. Isso é horrível.
sabe? Você tem que cobrar ser notado, você tem que cobrar, sabe, que te vejam, que te notem, que te olhem. E Deus não faz isso, Deus não nos cobra a atenção. Porque graças a Deus, a estima de Deus, a autoestima de Deus é muito boa, sabe? Mas às vezes a gente pensa assim, poxa, mas será que a gente não se torna sensível a entender que, apesar de ser gratuito essa graça, apesar de ser algo que Deus nos deu, apesar de ser o amor de Deus, requer de nós alguma responsabilidade, requer de nós algum compromisso, requer de nós alguma atenção, requer de nós algumas atitudes, porque você não tem relacionamento se só um lado faz as coisas e o outro não faz. E talvez esse seja o ponto que a gente tem que meditar e a gente tem que pensar e dizer, sabe, o que tem que ser a minha vida debaixo da graça de Deus? A primeira coisa que tem que ser é entender que o amor de Deus por nós independe de quem somos. Ele não faz acepção de pessoas, a Bíblia fala isso, ele não faz acepção de pessoas. Ele não trata alguém melhor do que o outro, porque aquele alguém é de uma família tal, é de uma origem tal, é de um cargo tal, porque ele é pastor, ele vai ser melhor atendido do que os outros. Não existe isso para Deus. Quando Deus olha para nós, ele não vê título. Quando o Senhor olha para nós, ele não vê, sabe, diplomas, ele não vê reconhecimentos, Nobel, ele não vê lauréus, né? Ele não vê essas coisas. Ele vê o nosso coração. E aí vem a questão, será que o nosso coração é um coração em que Deus pode sondar, é um coração que Deus pode entrar, é um coração em que Deus vai realmente ver em nós algo que Ele diga, olha, é válido, é precioso, ali tem um coração quebrantado, ali tem um coração sensível, ali tem um coração que quer mudança? Porque hoje em dia, uma das coisas mais difíceis que nós vemos é a dificuldade das pessoas mudarem. Parece que quanto mais democratização da informação, do conhecimento, mais difícil fica para as pessoas mudarem. Eu falo para vocês que na década de 80 eu li um livro de Richard Burman. Richard Burman escreveu um livro que na época muitas pessoas o criticaram por aquele livro, mas aquele livro ele se tornou uma referência para muitas pessoas, que o nome do livro era Ansiedade da Informação. Como transformar a informação em conhecimento. E Richard Burman, quando ele lançou esse livro dizendo assim, as pessoas estão tão distraídas com dados, mas não prestam atenção nesses dados para transformar em determinadas informações que gerem conhecimento, e esse conhecimento gere sabedoria, que estão perdendo tempo na vida, vivendo com sombras de entendimento que não sabem o que é. Eu já falei para vocês sobre a questão da família que tinha o prato especial. Uma das alegorias muito comuns na área de administração, se falar dessa alegoria, que havia uma família, aquela família tinha um prato preferido, e aquele prato da família era um peixe, e esse peixe tinha que ser com a cabeça cortada e a cauda cortada. E todo mundo comia aquele peixe e dizia, mas por que tem que cortar a cabeça e tem que cortar a cauda? E ninguém sabia, ninguém entendia, porque era tradição da família. Até que foram perguntar para a mãe, que foi perguntar para a avó, que foi perguntar para a bisavó. Aí a bisavó diz assim, olha, na realidade é que a gente era tão pobre, que a panela era pequena, e para o peixe caber dentro a gente tinha que cortar a cabeça e a cauda. Só que hoje em dia a gente tem panelas maiores, mas tem muita gente ainda cortando a cabeça e a cauda, sabe? Não tem motivo para fazer essa coisa, né? Mas continua fazendo do mesmo jeito. E tem muitos hábitos que nós temos na vida que são assim. É a cabeça e a cauda que a gente ainda continua cortando e não muda. E você fala para a pessoa, mas pessoa, por que você faz desse jeito? Ah, não, porque sempre foi assim, né? Sempre agiu dessa forma. Alguns se chamam até de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e não vou mudar. E a vida, né? E assim, eu fico pensando, tem pessoas que já estão acomodadas com o jeito que são. Um jeito de só ser servido. Um jeito de só receber. Um jeito de só chamar a atenção e não fazer nada em troca, e não fazer nada em retribuição, e aquilo que faz é como a pessoa que sabe que o outro está apaixonado por ela e diz, eu vou dar só um olhar para a pessoa se sentir feliz, mas eu vou dar continuidade. E aí dá só um olhar e a pessoa acha, não, já fiz o olhar para Deus, já fiz o olhar, já fiz a minha parte. E não muda esse comportamento. E aí vem a questão,
as pessoas começam a perguntar, mas por que eu não sou abençoado? Por que eu não vejo os milagres? Por que as coisas não acontecem? Meus queridos, as coisas estão acontecendo. Talvez a gente esteja muito insensível para ver pequenos sinais do que está acontecendo na nossa vida, que podem transformar a nossa maneira de agir e viver. Mas a gente está tão sobrecarregado com tantos pensamentos, com tantas situações na vida, que a gente não está prestando atenção nesses sinais. Todos nós sabemos que se olhar para o céu e o céu começar a ficar negro, vai chover. A gente começa a notar os tempos, você começa a notar, olha, a lua está assim, tem uma estrela mais ou menos assim, olha, vai chover daqui a tantos dias. Você começa a perceber as coisas e entender das coisas, pela experiência dos mais idosos, pela experiência daqueles que vêm do campo. Você começa a entender as coisas, você percebe as mudanças climáticas, as mudanças das coisas. Mas a gente parece que não percebe as mudanças que Deus está fazendo ou querendo fazer em nossos corações, e a gente não deixa Deus agir. A gente não deixa Deus agir. E aí, o versículo-chave do texto de hoje, que o subtema é fraqueza, a condição para a graça. Fraqueza, a condição para a graça. Deus não nos amou porque a gente era forte. Deus nos amou porque nós somos frágeis. E precisamos de misericórdia, e precisamos de paciência, e precisamos, de persistência, porque se Deus não tivesse persistência para conosco, ai de nós, a gente não estaria aqui. E 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, 2 Coríntios 12, 9, abre a sua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Eu sei que vai estar aqui no telão também, mas crie o hábito de ler a Bíblia, crie o hábito de pegar a Bíblia na mão. 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, por tua palavra. Que a tua palavra encontre em nossos corações boa terra, que ela, a semente da tua palavra, ao cair nos nossos corações, ela possa multiplicar e dar 100 por 1, que possa gerar respostas de orações, que possa gerar em nós coragem, que possa gerar em nós fé, como a tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e que essa fé, Senhor, mude nosso comportamento, nossa mentalidade, nossa disposição para te buscar e servir. Que essa palavra, ó Pai, possa, Senhor, tirar de nós tudo aquilo que nos polui, tudo aquilo que nos embaça, tudo aquilo, Senhor, que rouba de nós a alegria de servir ao Senhor e de fazer coisas corajosas. Amém, Senhor, amém. Que tenhamos fé para ver os teus milagres a partir da visão, das escamas que tu tiras dos nossos olhos, para que possamos enxergar a tua boa mão sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossas famílias, nossos negócios e nossos afazeres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando eu leio esse texto mexe comigo, porque Paulo, ele está falando de um momento muito difícil na vida dele. O texto logo anterior fala que ele estava com um espinho na carne. Há muitas teorias sobre que tipo de espinho na carne poderia ser. Alguns dizem que era perseguição daqueles que amavam a heresia, outros dos falsos pastores e líderes, e outros achavam que era uma doença física. A linha de estudiosos que pensam que era uma doença física é muito grande. Há muita gente que pensa que ele tinha uma doença física. É tanto que lá em Tessalonicenses ele fala que eles estavam para dar os seus próprios olhos. Então alguns acham que ele tinha um problema sério na vista. Mas de qualquer forma, não importa o que realmente é, porque a Bíblia não deixa tão claro o que poderia ser. Mas se for doença, ou se for perseguição, ou se for qualquer outra coisa, Paulo orou a Deus 3 vezes.
e disse a Deus 3 vezes: Senhor, passa de mim esse espinho, tira de mim esse espinho, Senhor, isso aqui está perturbando, isso aqui está, sabe, me fazendo doer. E Deus fala para ele exatamente esse versículo que nós acabamos de ler, em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa forte. Paulo pede uma resposta de oração que pode ser a cura ou o livramento da perseguição. E ele escuta de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não sei como era o coração de Paulo. Não sei se ele era uma pessoa que tendia à arrogância. Não sei se ele era uma pessoa que tendia à vaidade. Não sei se ele é uma pessoa que, ao ter uma resposta de oração, ele se engrandecia, ele mudava o comportamento para com Deus, porque isso é muito comum. Quantas pessoas nós conhecemos que, quando Deus responde a oração, elas param de orar, elas param de jejuar, elas param de... sabe, elas param. Parece que, enquanto estavam lá no vale, na dificuldade, na luta, eram mais cristãos. Mas no momento que subiram na montanha, que tiveram resposta, que tiveram milagres, abandonaram a fé e começaram a viver uma vida que você olha assim e diz: olha, se para ser cristão é para ser cristão, você. Viraram maus testemunhos, viraram pessoas que as pessoas olham e dizem: eu não quero ser como essa pessoa. Essa pessoa não me dá paz. Toda vez que eu chego perto dela, ela só está falando dos outros. Toda vez que eu chego perto dela, ela só está falando mal das coisas, reclamando da vida e não sei o que. E que pessoa pesada. Olha, a pior coisa que tem é você chegar perto de alguém e aquela pessoa ser pesada. É aquele tipo de pessoa que, quando senta no elevador: bom dia, só sou para ti. Tem muita gente assim. E aí você diz assim: poxa, mas parece que nada agrada, nada é suficiente, nada supre, não há contentamento. Parece que sempre é esse modo de falar, sempre é essa tragédia. Olha, se o diabo tem 1000 pessoas para perseguir, vai perseguir só aquela pessoa, porque ela é a preferencial do diabo. O diabo não tem outras coisas para fazer a não ser perseguir aquela pessoa. E você olha assim e diz: cara, é impressionante. Por que a gente cria situações das nossas vidas em que a gente põe alvos nas nossas costas? A gente põe alvos com as nossas palavras. A gente coloca, sabe, parece que a maldição nas nossas vidas, pela maledicência, pela maneira que a gente se comporta, mostrando que a graça nas nossas vidas é indiferente. O que adianta a graça na minha vida? O que adianta essa graça se a minha vida continua da mesma forma, do mesmo comportamento? Eu não vejo evolução, eu não vejo as coisas acontecerem. E o pior de tudo é que a maioria de nós veio de uma época em que não havia celular, não havia computador, não havia internet, não havia a maioria das coisas. Eu sei que há muitas pessoas que nem passaram por isso aqui, mas eu sou de uma época em que a internet você tinha que colocar lá um disquete e o bicho tinha que ficar lá discando pelo telefone, ou era o telefone ou era a internet. Os dois não funcionavam ao mesmo tempo. Não é verdade? Eu sou de antes. Sabe, mas é, né, esse tipo de situação que você olha assim e diz: meu Deus do céu, hoje as coisas estão tão mais fáceis. A informação, o conhecimento, os dados, a interpretação desses dados, né, o entendimento, está tão mais fácil. Mas parece que, como pessoas, estamos voltando à idade da pedra, porque as emoções são mais insensíveis. Aí você diz: ah, pastor, como assim? Uma pessoa, há 3 semanas atrás, me contou uma história que eu fiquei chocado. Um pedreiro estava numa casa, não foi aqui em Americana, tá? Eu estava em São Paulo. Estava com um pedreiro, o pedreiro foi visitar uma casa, e aí o pedreiro levou a marmita, aí comeu um pouquinho da comida na marmita, mas ele não estava com tanta fome, deixou a marmita assim. Aí ele foi pegar um negócio, quando ele voltou, o cachorro da casa estava lambendo a marmita. Não é que é normal para o animal da casa. Os donos da casa chegaram: meu Deus, o meu cachorro vai morrer, ele vai se envenenar com essa comida. E meu Deus, ligou para o veterinário, levou correndo, e foi aquela coisa: o que você fez com o nosso cachorro? Ele vai morrer com essa comida, você está envenenando o nosso cachorro. Dias modernos, conhecimento, sabedoria,
coaches, palestras, diplomas, e o ser humano está dizendo que a marmita do cara vai matar o cachorro. Quantos de nós, às vezes, nós agimos da mesma forma, mas de forma diferente? Em que Deus nos dá um pouquinho de poder, nos dá um pouquinho a mais do que o outro, e a gente começa a se vangloriar, começa a achar que é melhor. E às vezes, a saúde é um motivo de vanglória. Às vezes, sabe, você estar bem é um motivo de vanglória. Porque você começa a se achar, olha, viu que o meu DNA é forte, viu que, não, isso aqui, ó, é de família, é de sangue, não sei o que, e você se vangloria, e que os outros morram de dor, porque você não sente dor, e você não ora, você não intercede, você não se sente no lugar do outro. Cadê a empatia? Mas hoje, todo mundo é empático. Não, eu sei me colocar no lugar do outro, sabe mesmo? Será que nós realmente sabemos nos colocar no lugar do outro? Ou nós nos colocamos em situações em que, se o cachorrinho for comer a marmita, a gente, meu Deus, vai morrer o meu cachorro. Eu digo, meu Deus, que coisa horrorosa de se ouvir. E é o que está mais acontecendo hoje, dentro e fora da igreja. Pessoas arrogantes, pessoas que a vida delas vem na igreja, a vida delas vem e só ora se for na igreja, porque em casa não ora, em casa não lê a Bíblia, em casa não busca Deus, mas só busca na igreja. E aí às vezes cita um versículo bíblico e posta e aquela coisa toda, não, já cumpri o meu papel, estou mostrando que eu temo a Deus. Meus queridos, a nossa vida é uma vida em que não depende do olhar dos outros para a nossa vida de fé. É o que nós fazemos em oculto, em que Deus está olhando, é o que faz toda a diferença. Mateus capítulo 6, verso 6 diz assim: entra em secreto no teu quarto, e em secreto o teu Pai vai te recompensar. Em secreto, não é para nos vangloriarmos, não é para nós sermos aplaudidos, não é para, sabe, termos engajamento, não é para nós termos o olhar para nós e não para Deus. Ai de nós, se isso é o evangelho que a gente está vivendo. Porque não é isso o que Paulo mostra aqui. A graça de Deus na minha vida é para eu mostrar Deus e não mostrar eu. É para que Deus seja exaltado. Pastor, mas eu oro e a resposta não vem, mas ela vai vir. Pode demorar. Pode às vezes estar fora do teu entendimento o momento que vem, mas vem. Porque Deus é um Deus que ouve orações. A questão é, você continua orando? Você continua persistindo? Porque essa outra palavra, persistência, está morrendo nos nossos vernáculos da língua portuguesa. Quando eu falo nos vernáculos, é no dicionário, não tem mais essa palavra persistência. Porque você toca na pessoa, a pessoa explode, desiste, se entrega. Ela não resiste mais, ela não tem mais coragem. Sabe, são pessoas que, se não estiver do jeito que querem as circunstâncias, se não for do jeito que tem que ser, então não está bom, então não está acontecendo e não está sendo feito. E aí as pessoas estão perdendo oportunidades. Quantas oportunidades nós perdemos por falta de coragem, falta de posicionamento, falta de conselhos, falta de sabedoria, falta de entendimento. Porque tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente não sabe. Eu lembro nesse processo que a Eune até falou de nossa filha, que ela estava fazendo várias entrevistas e às vezes ela me chamava para orientar ela em relação às entrevistas. E hoje, grande parte das entrevistas, a primeira parte da triagem é feita por inteligência artificial. Então tem várias provas, várias etapas naquela triagem pela inteligência artificial até chegar numa pessoa. E ali você está falando com uma máquina. Você está falando com software, você está falando com algo insensível, que não percebe quem é você, que não te olha nos olhos, que não escuta e tem empatia e dizer, não, essa pessoa tem potencial, essa pessoa é alguma coisa. Não é. Hoje está numa frieza total, em que para chegar para sentar realmente com uma pessoa, demora tempo, tem várias camadas. E muitas empresas multinacionais estão agindo dessa forma. Até você chegar no ser humano, você já falou com muitas máquinas. E aquilo desanimava ela, e aquilo preocupava ela. E eu dizia para ela, minha filha, há coisas que
nós fazemos, há coisas que nós fazemos, e nós temos que fazer, mas há coisas que só Deus pode fazer. E esse impossível, e esse milagre, e essas circunstâncias que eu já fiz a minha parte, mas a outra parte depende de um milagre, é onde a nossa fé é provada. É onde estar debaixo da graça é confirmado ou não. Aonde realmente a gente mostra que é ou não filho de Deus, que a gente segue ou não a Deus, nesse momento em que a gente tem que entregar a circunstância a Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, sabe, esse quebrantamento, essa humildade. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Algumas pessoas estão clamando para que chegue esse momento logo, mas infelizmente só clamam quando já passaram por inúmeras outras coisas que não era Deus. Tentou isso, tentou aquilo, tentou aquilo outro, tentou aquilo outro, tentou aquilo outro, e por último, sobrou Deus, deixa eu tentar com Deus agora. Isso não é o nosso comportamento, que deveria ser o comportamento padrão nosso, mas infelizmente é assim que muitos de nós agem. Quando estou aconselhando pessoas, conversando com pessoas, sabe, a pessoa aparece ali e ela chega dizendo: isso eu já fiz, isso eu já fiz, eu já tentei isso, já tentei isso, já tentei tudo isso. Ai, pastor, por isso que agora eu estou aqui pedindo conselho, porque é o que sobrou. Meu Deus do céu, tinha que ter sido a primeira coisa, sabe, não falar com o pastor, mas buscar a Deus. Sabe, a questão não é o pastor, a questão não é o conselheiro, a questão não é quem está te orientando, mas a questão é: ponha Deus em primeiro lugar na tua vida. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Mateus 6,33 se cumpre: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar, prioridade, primeiro lugar, isso é prioridade, é ser primeiro lugar. A gente faz curso de prioridade, curso de gestão de tempo, curso de gerência, curso de liderança, curso daquilo e daquilo outro, mas a gente parece que nunca aprende o que é prioridade. Porque todas as outras coisas são prioridades antes de Deus. E Deus é mais um acessório. Deus é mais uma coisa que eu coloco. Eu não coloco Deus já do início. Estava conversando agora há pouco com o Roberto. E dizendo: sabe qual que é a questão, Roberto, infelizmente, das nossas vidas? É que às vezes a gente aparenta desejar algo. A gente aparenta. Que até de longe as pessoas olham para nós e dizem: poxa, ele quer aquilo. Até você chegar perto da pessoa e você vê a pessoa falar de inúmeras coisas, menos daquilo que ela aparenta querer. Se ela não aparenta querer aquilo, é porque aquilo não é prioridade da vida dela. Há outras prioridades. E aí é onde nós temos que ter discernimento. Discernir o que é o desejo do coração. Lá, Salmos 37, 4 e 5, diz assim: agrada-te do Senhor. Agrada-te, ou seja, seja feliz com Deus, se louve a Deus, esteja com Deus, e Ele vai realizar o desejo do seu coração. Mas aí vem a questão: qual é o desejo do nosso coração? Qual que é esse desejo? Porque de longe a aparência engana. De longe as pessoas querem muitas coisas, mas quando você chega perto, quando você começa a ter intimidade, aquilo não é uma das pautas da vida dela. E talvez um dos maiores desafios que há nas nossas vidas, que eu gosto muito do termo hermenêutica, né? Tem a hermenêutica jurídica, a hermenêutica teológica, que é a interpretação. Talvez uma das piores coisas que tem na nossa vida é a hermenêutica do olhar. O olhar à distância nos faz presumir muitas coisas que não são verdade. Nos faz presumir muitas coisas que não são reais. A gente olha à distância para as pessoas e para nós mesmos, muitas vezes, e a gente presume que o desejo do coração dela é aquilo.
quanto na realidade é outra coisa. E aí às vezes a gente diz assim, mas por que as coisas não acontecem? A gente está orando, sabe, a gente está clamando a Deus, a gente está dizendo, Deus, cria uma porta, Deus levanta pessoas, Senhor fala, Senhor cria uma circunstância, Senhor faz algo acontecer, que aquela pessoa perceba que é a tua mão, que é a tua resposta, que é a resposta de oração. E aí tudo aquilo acontece, mas se aquilo não é o desejo do coração da pessoa, aquilo passa despercebido, porque não é minha prioridade. Até você chegar e entender que Jesus, quando ele falava com muitas pessoas, a pessoa diz, ai Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus está vendo, a pessoa está toda detonada, fisicamente precisa de um milagre. Mas Jesus se aproxima e diz, o que você quer que eu te faça? Porque Jesus já tinha esse olhar. De longe, é óbvio que precisa de um milagre, mas de perto, realmente quer um milagre? Sabe, quando eu me aproximo realmente, quando você está aqui conversando comigo, é isso que faz a tua mente acordar, se levantar e pensar, hoje eu vou ter meu milagre, hoje eu vou buscar mais a Deus, eu vou orar por isso, hoje eu vou orar para que Deus abra as portas, hoje eu vou orar para que Deus faça isso. Será que está no desejo, porque você não consegue parar de falar daquilo que você quer? Quando você quer algo e você quer muito daquele algo, você não consegue esconder. Jesus chegava para as pessoas e dizia, o que você quer que eu te faça? Isso é um choque. Isso é um choque, porque muitas vezes a gente não sabe responder o que a gente quer que Deus nos faça. E se a gente não quer, ou não sabe o que queremos que Deus nos faça, como é que Deus pode responder? Porque a resposta de Deus vai ser insatisfatória. Porque quando vier a resposta de Deus, a gente vai dizer, mas não era bem isso que eu queria, Senhor, eu queria dessa forma assim. Mas por que, criatura, você não detalhou o que você queria? Por que você não falou como você queria? Por que você não compartilhou com Deus? Porque a gente também é muito esporádico, né? A gente fica flutuando em tantas coisas. Porque eu vi um homem, ele estava pregando e falou dessa forma. Não, mas tem outro que falou dessa forma. Mas tem outro que falou dessa... E a gente vai tendo tantos pensamentos, tantas palavras, e hoje tem tanta informação por aí, de soluções, da melhor forma de você fazer as coisas, que a gente quer uma solução. A gente quer uma solução para ter a resposta de Deus. Enquanto lá em Salmos 37, 4, 5, agrada-te do Senhor, confia nele, e ele vai fazer, ou vai realizar os desejos do seu coração. Aleluia. E é isso que talvez seja algo para nós pensarmos sobre a palavra do Senhor. A nossa vida debaixo da graça tem que ser uma vida consciente, intencional, em que a gente entende das coisas, é racional. Estava falando com o Júnior, sabe? Tem que ser racional. O culto é racional, não um culto louco em que, eu estou em transe, eu não sei o que está acontecendo. Não, você sabe o que está acontecendo. Deus não é demônio em que ele toma posse de você e te tira a razão. Não, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que pode falar, você sabe como pode servir, você pode dizer para Deus o que você precisa. E aí Deus vai nos ouvir, e Deus vai nos confrontar e perguntar, o que você quer que eu te faça? E Ele vai perguntar isso novamente, só para nós termos razão de dizer para Ele, é isso, sim Senhor, é isso que eu quero. Isso faz tanta diferença na oração. Isso faz tanta diferença nos relacionamentos, porque uma das coisas mais belas que existem na vida é você se encontrar com pessoas posicionadas. Pessoas posicionadas, elas te dão ânimo, sabe? Elas te dão vibração, elas te dão, sabe, graça, porque elas se posicionam. Podem ter posicionamentos errados, às vezes? Pode, mas enquanto ela acredita naquilo, ela está posicionada. É melhor do que a pessoa inconstante, em que você está aqui, hoje eu sou corintiano, amanhã é São Paulino. Você quando escuta isso, meu Deus do céu, como a pessoa pode mudar da água para o vinho, sabe, de uma forma tão, não tem lógica. Mas hoje o que mais nós vemos é pessoas ilógicas, pessoas que, por se acharem tão conhecedoras, tão profundas, tão experientes com Deus, tão religiosas, que se tornaram loucas. Pessoas que estão se tornando loucas. E quando a gente fala sobre a fraqueza, que Deus olha para a nossa fraqueza, é porque Deus olha para a nossa humildade.
a nossa situação de reconhecer que não é a arrogância que vai mudar a nossa história, não é a nossa vaidade que vai mudar a nossa situação, não é a nossa prepotência que vai nos fazer ver as coisas acontecerem, mas é o nosso coração quebrantado, é o nosso coração humilde, contrito, como diz lá em Salmos 37, sabe, um coração contrito e compungido, não desprezarás, ó Deus. Ele não vai desprezar. Salmo 51:10, ele fala assim, que o salmista, em momentos difíceis, ele olhava para Deus e dizia assim: Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim. Eu não sou perfeito, eu não sei de tudo, não é porque eu sou rei que eu já cheguei no topo do mundo. E às vezes a gente conquista um passo a mais e se acha no topo do mundo, enquanto o salmista, ele fala no Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, sabe, e renova dentro em mim um espírito inabalável, que seja constante em te servir, que seja fiel em te servir, que não se entregue a outros deuses, que não se entregue a outras ocupações, a outras coisas que vão roubar o meu coração de te servir, que não vão me dessensibilizar, sabe, do entendimento de que isso é pecado, e pecado é errar o alvo, e errando o alvo, eu vou estar desagradando ao Senhor, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte da minha vida, a morte na minha casa, a morte nos meus negócios, a morte nos meus relacionamentos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Aonde há morte, em algum lugar tem pecado. Às vezes não é em você, mas é a aliança que você está fazendo, é o relacionamento que você está envolvido, é o comportamento que você está tendo ali diante do grupo, porque tem gente que muda diante do grupo, tem gente que sozinho é uma coisa, mas no grupo é uma outra pessoa. Quantas pessoas eu vejo perder a razão, perder a fé, quando está em grupo? Meu Deus do céu, parece que não tem identidade, parece que não tem posicionamento, parece que não é fulano quando está em grupo. Por isso que nós temos que, sabe, fazer uma autoanálise em nós, e pararmos para pensar sobre a vida nossa debaixo da graça de Deus. A minha vida debaixo da graça de Deus está sendo diferente, porque eu tenho mais fé, porque eu estou constante, porque eu estou confiante, porque eu continuo orando, eu continuo perseverando, eu continuo caminhando, eu continuo crendo, apesar de tudo que está acontecendo, eu continuo crendo. E esse é o contexto da vida de Paulo. Ele está ali pregando a palavra, ele está ali servindo a Deus, mesmo com um espinho na carne, que não importa o que seja, não importa, porque qualquer coisa que incomoda, não importa o que é, sabe, eu detesto dor, eu sou uma pessoa que detesto dor, mas há dores que vêm para eu me lembrar que eu tenho um corpo. Se eu parar de beber água, eu vou ter desidratação. Se eu tiver desidratação, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter dor no corpo, vou ter problema muscular. E aí, se eu não beber água, eu vou ter coisas mais sérias, problemas nos órgãos internos, e assim vai. E às vezes a dor vem para nos alertar: olha, você está negligenciando o óbvio. Você sabe disso, mas você não está fazendo. Hidrate-se. E aí a gente sabe disso, tem que beber água, né? Quantas pessoas a gente conversa e nos orienta: beba água. Só que a gente às vezes esquece que espiritualmente a gente pode estar desidratado também, em que a gente tem que se hidratar espiritualmente, e nós estamos tão desidratados espiritualmente, que aí a sequidão, que aí as consequências dessa desidratação espiritual estão afetando as nossas emoções e estão afetando o nosso corpo, porque a gente começa a perder a confiança. E uma das coisas mais tenebrosas que existe em relação a um relacionamento é um relacionamento em que não há confiança. Eu começo a duvidar de Deus, eu começo a duvidar da palavra, eu começo a duvidar das coisas, eu começo a aceitar dúvidas, eu começo a aceitar coisas que antes nem passava perto, mas porque eu estou desidratado, eu começo a dar lugar e aceitar aquele tipo de pensamento. E aquele tipo de pensamento começa a moldar o meu falar, o meu agir, o meu pensar, começa a moldar a minha forma de ver as coisas.
E aí a gente começa a viver uma vida sem fé. E você conhece alguém que não tem fé? Você conhece pelo linguajar. Olha, e não é fácil você conviver com alguém que não tem fé. Porque uma pessoa que não tem fé, ela é pessimista. Uma pessoa que não tem fé, ela só murmura, ela só pragueja, ela só, fala coisas assim que você fica sobrecarregado do lixo emocional que ela vomita em você. E muitas vezes a gente esquece de uma coisa: só sente mau hálito o outro, porque a pessoa que está com mau hálito não sente. E às vezes é fácil a gente dizer, olha, o outro está com mau hálito, e não percebemos que a gente também está com mau hálito, que a gente também está agindo de uma forma que não tem fé, que a gente também está agindo de uma forma que não tem esperança, que a gente também está agindo de uma forma em que a gente não é constante em prosseguir com as coisas que a gente fazia antes. Antes a gente orava mais, antes a gente buscava mais, antes a gente cria mais, antes a gente jejuava mais, antes a gente louvava mais. E hoje eu não sinto a necessidade de fazer tantas essas coisas não, porque eu estou bem, eu estou bem, para que eu vou fazer tantas essas coisas? Eu vou fazer quando estiver pegando fogo o negócio. Talvez esse seja um dos maiores problemas das nossas vidas. Quando é para nós estarmos no nível maior, a gente, de vez de estar aqui para dar o passo maior, a gente dá uns 3 passos para baixo e tem que voltar a recomeçar tudo de novo para chegar naquele ponto de novo. E aí a gente fica subindo e descendo e não tem a constância de parar num ponto e daqui ir para mais longe. E aí eu falo de uma coisa: quem tem filho sabe muito bem que os pais, eles fazem da forma que podem, com as condições que têm, de deixar o melhor para os filhos, para eles estarem num patamar melhor do que o que eles estavam antes do filho nascer. Eu não quero que meus filhos estejam num patamar abaixo do que eu comecei. Eu quero que eles estejam num patamar melhor do que eu alcancei. E eu garanto para qualquer um de nós que o patamar que hoje você está vivendo é melhor do que os seus pais, ou seus avós, ou muitos dos seus familiares viveram no passado. Isso é um motivo de gratidão, isso é um motivo de louvar a Deus, isso é um motivo de dizer, Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho uma semente, e essa semente é uma semente boa, que se eu plantar e eu continuar evoluindo dessa forma e confiando em Ti, eu vou chegar num patamar muito maior. Porque se nós olharmos hoje, a nossa história é melhor do que muito da nossa família, dos nossos pais. Porque o que eles nos deram foi o que eles podiam dar. Certo ou errado, tropeçando ou não tropeçando, foi o que eles conseguiram, mas nos deixaram num ponto. E se hoje nós estamos num ponto em que a gente olha para trás e diz, olha, graças a Deus, Deus abençoou para me abençoarem, para eu chegar nesse ponto, e hoje eu estou chegando nesse ponto, e hoje eu posso preparar meus filhos para chegar num ponto maior do que o meu. E isso tem que ser um desejo nosso. Isso tem que ser um desejo, em que a gente vai continuar confiando, a gente vai continuar colocando essa fé nos nossos filhos, colocar essa fé nos nossos netos, colocar essa esperança neles, porque talvez uma das coisas mais importantes que nós, que estamos com certa idade, temos que ter, é lembrar que os nossos filhos precisam de fé, porque o mundo não tem fé. O mundo hoje é um mundo em que não há esperança. Você conversa com as pessoas e não há esperança. Parece que é um problema a cada dia, parece que é mais desesperançoso a cada momento, parece que não vai ter mais, nenhuma luz no fim do túnel. E quem que vai trazer a palavra de esperança? Somos nós. Conversando com os nossos vizinhos, conversando com os nossos filhos, conversando com os nossos netos, conversando com os nossos sobrinhos. Porque, eu não tenho filho, mas eu posso ser um bom tio, eu posso ser um bom vizinho, eu posso ser uma boa pessoa que vai dar palavras de vida ao jovem, para o jovem ter esperança. Porque se a gente não inspirá-los sobre a possibilidade de um mundo melhor, o que eles vão esperar desse mundo? Eu estava lendo um artigo, e nesse artigo estava falando que no Brasil hoje, 5 jovens, em cada 5 jovens, 3 não querem mais trabalhar, não têm mais esperança do futuro, não acreditam em nada e acham que as suas vidas acabaram. 3 de cada 5. 3 de cada 5 jovens hoje, eles não têm mais perspectiva de vida.
não tem mais esperança. Você olha assim, mas como? Porque a facilidade do acesso à informação gerou comportamentos que não são normais. Hoje eu posso bater papo com a inteligência artificial, mas a inteligência artificial não é gente. Ela cria uma personalidade, ela cria um sotaque, ela cria uma maneira de ser que não é gente. E por não ser gente, ela fala daquilo que é aquilo que pode ser dito. Quantas pessoas hoje... Tem um outro artigo bem interessante da Federação de Psicólogos e Psiquiatras do Brasil, alguma coisa assim, em que fala que hoje 60% dos jovens entre 13 a 19 anos estão se consultando com um psicólogo de inteligência artificial. É muita gente. É muita gente. Essa semana eu mostrei para ele uma coisa muito interessante, em que teve... Vocês vão rir, tá? Mas não é para rir. Mas vocês vão rir. Essa semana teve a primeira sessão espírita por inteligência artificial. Não é para rir, mas teve. Caramba! Primeira sessão espírita por inteligência artificial. As pessoas estão entrando lá na mesa, estão esperando lá, está baixando lá o software. O software está baixando e coloca as vozes, e repete as vozes, coloca até imagem, e as pessoas estão ali dizendo, eu estou tendo aqui uma sensibilidade espiritual porque eu estou falando aqui com a pessoa, e é o próprio sistema da inteligência artificial que está fazendo toda aquela ambientação de voz, de comportamento, de atitudes, sabe? Aí você diz, espera aí, nós estamos falando de artificial, o artificial não é original, e o original está se rendendo ao artificial. É aquela famosa frase de vendedor, né? O Porsche está abanando o cachorro está abanando o Porsche, sabe? As coisas estão ao inverso, as coisas estão acontecendo de uma maneira que você diz, cara, isso aí está uma regressão. Que mundo é esse? Em que as pessoas estão acreditando que estão numa sessão espírita com espírito, sendo que é na inteligência artificial. Você entender que um jovem está falando com inteligência artificial e achando que é um psicólogo, você até entende isso, porque o jovem é inexperiente. Mas tem coisas mais sérias acontecendo nesse mundo e que a gente não está percebendo. Quem são seus amigos? Tem gente que está sendo amigo de máquinas. Tem gente que bate mais papo com o ChatGPT do que com outra pessoa. Tem pessoas que não querem mais tomar um café com alguém, não querem mais estar junto, sabe? Querem estar cada vez mais reclusos, cada vez mais longe. E às vezes, quando tem a oportunidade de tomar um café, fala-se mais dos outros do que coisas boas da vida para ter um café de alegria, um café, sabe, de um momento de relaxar. Vamos falar coisas que nos façam ser gente, ser mais leves. Às vezes a gente é tão pesado com as coisas. E Deus fala para nós, seja leve. Sabe, seja leve, volte a sorrir, volte a se alegrar, volte a ter contentamento, volte a entender que você está sob a graça de Deus, e essa graça, ela quer que você aprenda o caminho da paz, o caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho de que é possível, o caminho que pode tardar, mas eu sei que vai acontecer, porque eu tenho esperança. Porque a pior coisa que tem é você não ter mais esperança. Semana passada, uma história mexeu muito comigo. Mexeu porque, às vezes a gente acha que determinadas histórias que já aconteceram no passado não acontecem mais. Uma pessoa estava há 2 anos desaparecida. Era uma pessoa que era muito amada no meio das pessoas. Era uma pessoa que tinha ajudado muitas pessoas, que tinha se envolvido em tantas coisas, e várias pessoas foram impactadas por aquela pessoa, e de repente, do nada, aquela pessoa sumiu, e ela ficou desaparecida da família e de todas as outras pessoas da comunidade por 2 anos, e fizeram busca, e fizeram tudo o que podia ser feito, e a pessoa desapareceu, por 2 anos. Semana passada,
eu estava em determinado lugar e entra aquela pessoa mendiga. E ela entra com um cheiro forte, totalmente descaracterizada, barba, cabelo todo desengonçado. E ela entra e a pessoa que a recebe diz assim, pode entrar, e coloca ela ali perto. E ela continua a ouvir aquilo que eu estou falando e não sei o que, e ela começa a chorar e ela se ajoelha no chão. E eu estou falando, eu estou pregando ali, aquela coisa toda. E aquela pessoa ali começa a tirar pulseiras, cordões, e tirar um monte de coisa, tirar roupa, pedaço de roupa e não sei o que, e começa a jogar assim no altar. Aí quando acontece o apelo de reconciliação, ela se levanta e diz, eu quero me reconciliar com Deus. Se reconciliou com Deus. Mas até aí, nada fora do normal, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Até no momento em que eu desci para falar com ela e ela me abraçou forte, e ela disse assim, olha, uma seta veio na minha vida, que eu não sei como ela veio, e me tirou a razão, eu fiquei louco por 2 anos. Eu desapareci da minha família, eu desapareci da minha comunidade, eu não tinha mais entendimento de nada, eu fiquei louco. E eu fui para a sarjeta. Eu andei por lugares que eu nem imagino quais são. E eu não tinha entendimento mais das coisas que estavam acontecendo. E eu estava numa região bem longe daqui. E na madrugada eu ouvi uma voz, e essa voz me disse assim, olha, vá agora para determinado lugar. E eu ia levar um determinado tempo para chegar naquele lugar, e Deus me falou naquele horário, e eu fui com toda a força que eu podia, porque era a única coisa que eu me lembrava naquele momento, era ir para determinado lugar. E quando eu cheguei naquele determinado lugar, era aqui na igreja, que era nesse lugar que eu estava. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu disse assim, não vão me aceitar, porque eu estou fedendo, porque eu estou imundo, porque eu estou no comportamento, mas só que a pessoa que estava na porta, era uma pessoa que tinha andado com aquela pessoa. Quando ela viu aquela pessoa, ela não acreditou, fulano. E ela foi lá e abraçou ele, e disse assim, que houve? Você sumiu. E ele disse assim, por favor, me leve somente para ouvir o que vai ser pregado, porque eu só consigo me lembrar disso e mais nada. E aí aquela pessoa foi e levou aquela pessoa até lá na frente, e ela começou a ouvir a mensagem, e ela disse que naquele momento, a voz do Espírito Santo chegou nela e disse, hoje eu tiro a sua loucura, hoje eu restauro a tua vida, e hoje eu respondo às tuas orações. E aquele homem chorava, e assim as pessoas que estavam ali, que conheciam aquela pessoa, choravam. E foi uma cena muito forte, porque apareceu o filho pródigo, e assim, e você olhava assim, e você dizia, caramba, como é que pode isso acontecer no dia de hoje? Do nada a pessoa fica louca, do nada a pessoa, sabe, perder tudo, deixar tudo. E meus queridos, hoje, isso está acontecendo muito. Pessoas estão agindo de uma forma louca, e a gente tem que voltar a orar, e a gente tem que voltar a clamar, porque um dia ela volta para casa, um dia ela é restaurada, um dia ela vai voltar a ter vida, um dia ela vai ser curada, e nós não podemos desistir de ninguém. Nossa vida debaixo da graça é isso, é essa esperança. Pode aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor, porque é vitória. A nossa vida debaixo da graça tem que ser algo diferente. Tem que ser algo em que a gente tem fé, em que a gente acredita, em que a nossa vida não vai ser a mesma, e que a vida daqueles outros não será o mesmo, que não importa aonde a pessoa esteja, ela vai ser alcançada, ela vai ser trazida de volta e ela vai ser restaurada. Eu vi essa história com meus próprios olhos, eu fiquei chocado. Eu vi as pessoas que conheciam aquela pessoa chorando, um monte de gente chorando, e você via que não era algo normal, porque havia algo mais naquela história. Às vezes a gente tem que voltar a ter esse coração sensível de se compadecer com a dor do outro. Quantos mendigos não são mendigos, mas estão ali por causa de alguma substância, estão ali por causa de alguma coisa, estão por causa de alguma seta, por causa de alguma depressão, por causa de alguma desilusão, por causa de algo que cegou a fé dessas pessoas. E nós não podemos desistir delas. Nós temos que continuar pregando o Evangelho, nós temos que continuar compartilhando a palavra, temos que continuar falando, mas aquele vizinho não quer ouvir, ele não aceita o convite. Não seja chato, mas se houver oportunidade, pregue a palavra. Se houver oportunidade, tente de novo. Se houver oportunidade, convide. Se houver oportunidade, ore mais.
porque uma hora a colheita vem, e às vezes a gente não entende as coisas. Eu já vinha cancelando as pregações há muito tempo, e essa data, o Espírito Santo estava falando comigo, você tem que ir. Eu digo, mas Senhor, eu posso marcar para outra data e não sei o que, a igreja vai ficar... Você tem que ir. E todos nós somos os colhedores dessa vida, porque eu só pude estar lá tranquilo, porque eu sabia que vocês estavam aqui, cuidando, orando e fazendo a obra do Senhor. É um trabalho em equipe, não fazemos sozinhos essas coisas, mas Deus, quando Ele tem que tirar alguém daqui, para levar para determinado lugar, para que uma pessoa volte e seja restaurado, Deus faz. Quando Deus quer falar com você, Ele vai te levar para outra cidade, Ele vai te levar para outro lugar, para que você veja que é uma circunstância que não há como duvidar de que é a voz de Deus, de que é o poder de Deus, e aquela palavra vai entrar, e aí vem a questão, você vai mudar, você vai ouvir, você vai se deixar acreditar na palavra do Senhor, você vai se permitir deixar Deus agir na tua vida, porque Deus está transformando, é o mesmo Deus. Deus está restaurando, Deus está curando, Deus está fazendo coisas que nós não imaginamos, mas se nós tivermos fé, nós vamos colher esses milagres do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé, feche seus olhos e comece a orar. Comece a orar e comece a dizer: Senhor, Senhor, tira de mim toda incredulidade. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que impede o Teu Espírito de mover em minha vida. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, de eu ver as coisas acontecerem, ó Pai. Tira a escama dos meus olhos. Porque Deus é vivo, Ele está vivo. Ele ouve nossas orações. Ele ouve o nosso clamor. Se não aconteceu ainda, não é para você parar, não é para você deixar de lado, não é para você desacreditar, mas é para você voltar a confiar em Deus e continuar a perseverar, e perseverando, ver o poder de Deus. Não importa se há cura ou não há cura, não importa se aconteceu ou não aconteceu ainda, o nosso Deus continua ouvindo a nossa voz, e ao seu tempo Ele vai nos responder. Amém. Escute essa canção, em seguida oramos. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe.
amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.